Hoje eu vou mostrar para vocês uma automação bem legal nessa playlist que a gente vai fazer referente à extração de dados, tá? A gente vai trabalhar bastante com projetos nessa playlist. Não vamos seguir uma trilha cronológica de passo a passo de como fazer um scrap. Eu acho que a melhor forma da gente fazer um scrap é tendo um problema e com base nesse problema a gente pesquisa para resolver o problema e até então encontrar uma solução. O que acontece aqui é o seguinte: a gente precisa ter uma base aqui teórica do que serve, para que serve cada coisa. Então, por exemplo, esse é o site chamado Scrap This Site. Ele é bem legal porque ele tem vários desafios de scrapping para o pessoal aprender. A primeira coisa que eu gosto de explicar para o pessoal é o seguinte: todo site é baseado em tags e todas as tags têm atributos, tá? E esses atributos e tags é o que a gente vai chamar de elemento no scrap, para a gente conseguir fazer a nossa extração. Eu vou pegar um exemplo bem legal, que é o seguinte. Perceba que esse conteúdo, Andorra, capital, population, área, são conteúdos que a gente vai querer extrair, tá? Só que eles estão acoplados a uma div. O que significa isso? É que quando a gente tem acesso à div, a gente também tem acesso aos filhos. E não faz sentido a gente fazer um scrapping de forma individual, item a item, se a gente tem acesso aos filhos dessa div. Então, só para dar um contexto rápido do que é esses elementos que a gente tanto fala, é o seguinte. O site, então, ele é formado pelas divs, eles são formados pelas tags. As tags, elas vão conter dentro dela atributos. E esses atributos, por sua vez, eles terão valores associados a eles. Então eu tenho uma, duas, três classes. Essa classe aqui, a div py, ela se chama call-md-4, e aí aqui a gente tem um country do lado. Ou seja, dentro dessa div você tem duas classes. Quando você tem classe igual, abre aspas duplas, e logo em seguida você tem um nome separado de outro nome, significa que você tem duas classes. Tá? Então eu consigo associar essa div a duas classes. E aí o que acontece? Logo em seguida, nos filhos, você tem outras classes, que no caso é h3 e a div. Nesse projeto, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dados aqui. Então, por exemplo, esses dados que tem call-md-country, a gente vai extrair o nome, Andorra, e aqui em country-info, a gente vai pegar essas informações aqui de capital, de população e de área, e aí a gente vai gerar um Excel. Isso aqui que eu fiz foi uma representação simples do que a gente vai fazer. A gente tem as informações na fonte, a gente identifica quais são os dados principais dessa fonte, e aí, enfim, a gente gera um reporte ou algo do tipo. Para esse projeto que a gente está fazendo aqui, com essa playlist, a gente vai começar aqui do básico até a gente avançar com boas arquiteturas, boas práticas e tudo mais. Mas por hora, a gente vai seguir com a base, que é entender como funciona o Beautiful Soup, requests, os elementos e tudo mais. Primeira coisa que você precisa fazer é inicializar um ambiente virtual. Então você vai escrever uv-venv, você vai apertar o Enter, e logo em seguida que você apertar uv-venv, você vai ter aqui um comando de ativação. Eu vou deixar nos comentários como que você pode construir um ambiente virtual usando UV. Esse não é o foco do curso, mas aqui está um exemplo. A gente aperta uv-venv, ativa. Então a gente usa esse comandinho aqui para ativar. Constrói uv-init
E aí ele vai inicializar com hello.py. O que a gente tem que fazer é só renomear para app.py, que vai ser o nosso exemplo hoje. Então a primeira coisa é o seguinte. Eu vou fechar aqui então. Eu vou deixar aberto, para falar a verdade, porque quando a gente está fazendo automação, a gente sempre deixa o navegador aberto. Então qual vai ser o exemplo? Vamos capturar esses dados aqui, ó, usando o JavaScript. Olha só. Então a gente tem uma classe que tem todos os elementos acoplados a ela, aparentemente, ó. Que bacana. Certo? E aí, por exemplo, se eu quero todos os... Se eu quero o próximo, que é o H3, posso fazer algo como h3.country-name. E aí aqui eu tenho todos os country names referente à minha classe Py, que é o country. O que significa esse comando aqui? Eu estou acessando a primeira classe, que é a classe Py, e aí dentro dela eu vou acessar o filho, que é a tag H3, especialmente na classe country-name. Isso aqui também funcionaria, já que na classe Py a gente só tem uma tag filho. Mas o ideal é que você faça algo como country-name. Então aqui você também tem os dados referente a isso. Show? Beleza. Então tá tudo funcionando, tudo ok. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse código aqui e a gente vai executar isso no Python. Então a primeira coisa é, isso aqui são os elementos. Putz, como é que eu consigo esses elementos aqui? A primeira coisa para capturar esses dados aqui é fazer uma requisição. Então a gente usa a biblioteca requests. Pode perceber que aqui no meu ela não está acessada, ela não existe, não está instalada. Então a gente dá um vadd requests. Perceba que ele é bem rápido, né? A gente espera um pouquinho. Se o seu não aparecer de uma vez, você pode vir aqui, ó, em scrapping. Aqui do lado do Go Live ou do Python vai ter algo como Copilot, se você estiver usando. E aqui vai ter o ambiente que a gente está executando o nosso projeto aqui, ó. Então ele vai estar entre parênteses. Você salva. E aí você faz o seguinte. Você faz uma requisição. É uma requisição que get, né? Óbvio, se você quer capturar os dados de um site, a informação do site, você faz um get. Eu vou atribuir esse link para uma variável chamada host. Isso aqui é só algo pessoal mesmo. Eu gosto muito de debugar o código e entender o que está acontecendo por debaixo dos panos passo a passo. No Python você tem essa opção aqui, ó, de Python Debugger. Se você clicar aqui, ele vai debugar o seu código. E aí ele vai parar e ele vai cravar aqui, ó. Isso aqui eu aprendi com um amigo meu, A igual a 1. E aí o que eu faço? Eu consulto a resposta e eu vejo que a resposta foi 200. Tá? E aí, por boa prática, isso a gente vai fazer mais no futuro também, o que você pode fazer é o seguinte: se a sua resposta ela for ok, você faz alguma coisa. Se ela não for ok, você não faz nada, tá? Ou você estoura um raise exception. Por exemplo, se não for ok, eu vou estourar um raise exception falando não foi possível fazer a request. Agora, se der tudo certo, eu vou querer o conteúdo em HTML. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer um response.text ou response.content.
ele vai retornar a mesma coisa e ele vai funcionar do mesmo jeito. A partir desse momento, então, eu tenho conteúdo em HTML. Content.html. Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu tenho conteúdo em HTML? Quando eu tenho aparentemente o conteúdo do site? Para eu validar que de fato deu tudo certo, geralmente eu faço isso aqui, ó. Eu gero esse mesmo arquivo HTML aqui na minha máquina, só para testar que de fato é o mesmo conteúdo. Então aqui eu coloco content HTML. Ó, ele está falando que o write deve ser um string, não bytes. Se você fizer assim, decode, ele vai gerar um string desse cara. E aí aqui eu fecho ele. Aparentemente é o mesmo HTML, né? Eu preciso validar que isso é verdade. Eu dou um Ctrl V, executo, eu pesquiso HTML online e aqui de fato eu vou ter todos os dados que eu tinha lá anteriormente. Show? O que eu vou fazer agora? Eu preciso, então, agora baseado no que eu falei com vocês, eu preciso extrair essas informações aqui, ó. Essas informações eu preciso extrair. Ou seja, eu preciso extrair o nome do país, eu preciso extrair aqui a informação de capital, de população e tudo mais. O que acontece? Eu posso fazer isso com Python puro? Eu poderia usar um regex. Eu poderia criar uma estratégia de regex para fazer isso. Mas a gente tem um mecanismo que é o Beautiful Soup, que contém uma tecnologia chamada parser. E o que esse parser vai fazer? Ele vai estruturar o conteúdo para a gente, ao ponto da gente conseguir acessar todos esses elementos em atributos. Então, por exemplo, se eu quero acessar o título da página, eu faço algo como a.title. Se eu quero acessar a div, eu faço a.div. Então, é como se o nosso HTML ele virasse objetos, na qual eu consigo acessar os atributos desses objetos. Tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai instalar uma outra biblioteca chamada Beautiful Soup. É bem conhecida por vocês. A gente faz um from bs4 import Beautiful Soup. Bom, ela é uma biblioteca nova, então eu não instalei. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uv add bs4. Tá? E aí agora a gente de fato tem um Beautiful Soup instalado. O Beautiful Soup ele funciona da seguinte forma. Primeiro, você tem que ter o HTML para ele poder gerar esse objeto. Eu geralmente faço algo como Beautiful Soup. Eu coloco o conteúdo em HTML. Entre aspas simples aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar um mecanismo, né, que eles chamam, né, o parser, para fazer essa geração do objeto. O mais famoso de todos é o HTML.parser. Se você pesquisar aqui na própria documentação Beautiful Soup, você vai ter um monte de informação aqui bem interessante. E aqui, ó, você vai ter os exemplos dos parsers, né? Quais são os mais rápidos, quais são os mais lentos, porém eficiente. Então esse aqui é um site bem interessante para vocês terem como referência. Tá bom? Agora aqui eu tenho o parser. O que é esse parser? É o que eu acabei de dizer. Ele é o conteúdo em HTML de forma estruturada ao ponto que a gente consiga acessar os elementos como atributo. Então eu vou executar novamente. E aqui eu vou fazer um parser. Perceba que agora parece que ele gerou a mesma coisa do código anterior. Só que qual é o type desse cara? O type dele é um Beautiful Soup. Não é mais um text, como a gente tinha visto anteriormente. Aqui é bytes porque a gente estava passando bytes, mas o decode ele gera um text, né? O str string. Beleza. O que vem agora? Aí vem a mágica, né, que a gente espera.
O parser aqui ele tem alguns métodos e atributos que eu disse anteriormente. Então, por exemplo, se você quiser acessar o title da página, você tem aqui, ó, ponto title, ele gera a informação. Se você quiser acessar o text desse title, aí você faz ponto text. E aí que ele gera a informação. Se eu quiser fazer por exemplo, uma pesquisa por todas as tags A, ele vai me trazer todas as tags A. Geralmente as tags A, elas têm aqui, na sua maioria, um link, um href. Pô, legal. E se eu quiser, por exemplo, fazer uma busca, que é o nosso objetivo? Eu geralmente gosto de usar o select. O que eu quero buscar no site? Eu quero buscar todas as classes que são country. O que eu faço? A mesma coisa que eu fiz no JavaScript, .country. E é o mesmo resultado que o JavaScript nos gerou, 250 elementos. Tá bom? Então a gente tem 250 elementos. Para cada elemento desse, a gente vai ter aqui um filho, outro filho, na qual o primeiro filho é o nome do país e o outro filho contém as três informações principais. O que é? Que é o capital, a população e a área. Qual é a melhor forma de fazer isso? Eu gosto de fazer o seguinte. Eu vou ter aqui então todos os countries. Não sei se é assim. Countries, eu acho que é exatamente assim. E aqui eu vou fazer um parser.select country. Aqui então eu vou ter todos os elementos referentes a countries. Eu vou reiniciar o debug novamente e aqui ele vai ter a lista de todos os países. Show? Legal. Se eu fizer assim, ó, 0, eu vou ter o primeiro país. O primeiro país eu consigo fazer algo tipo assim, ó, H3. Que significa, o que significa o H3? O H3 significa o país, o nome do país. Pensando nisso, eu posso ter aqui então uma variável do tipo lista vazia, e aqui eu posso percorrer os itens de quem? Desse countries aqui. O padrão, eu vou jogar esse data aqui, ó. Countries. Então, o primeiro country, ou seja, o nome do country, country name, vai ser algo como row H3. Tá? E aí, olha que legal. Eu posso também, baseado nesse row aqui, provavelmente eu consigo fazer um select. Por quê? Porque aí eu poderia pegar, ó, essa próxima div, que é o country-info. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o a igual a 1 aqui, ó, pra gente debugar. Perceba o que tem no country name. Por hora a gente só tem um H3, mas a gente pode fazer algo como text. O que vocês vão encontrar muito na automação de vocês é algo parecido com isso aqui, ó. Dados que tem /n para lá, /n para cá, um monte de espaço. E a melhor forma de vocês tratarem isso é fazer um strip. Ou seja, eu vou tirar todos os /n's da vida, /t's da vida e os espaços. E aí eu só vou preservar o texto de fato. Então, aqui eu posso fazer algo como text.strip. Show? Legal?
Agora, eu tenho um row. O row ainda é a div pai. O que eu posso fazer aqui? Eu posso acessar o country info. Como que eu acesso? Ou eu faço isso, tá? Que é o meu filho, acaba sendo o meu segundo filho da tag principal. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. No caso, eu posso usar o select one. E aí ele retorna um único objeto e não uma lista. Tá bom? Então é outra forma que vocês podem fazer, que é o seguinte, ó. Eu posso acessar aqui dentro de row, eu posso usar um outro select. E aqui a gente vai ter as infos do country. Eu vou reiniciar novamente. E aqui eu vou acessar o country. Eu preciso então acessar aqui o seguinte: o capital, country traço capital, o country traço population e o country traço área. O que eu posso fazer aqui? Eu posso ter uma função que receba esse objeto e extraia esse dado aqui no formato de dicionário, tá? Então o que eu vou fazer? Def extract info country, por exemplo, que vai receber um country. Eu gosto de tipar, mas por enquanto eu não vou fazer tipagem aqui. Acho que não convém. E assim, como é que a gente vai fazer a extração desses dados aqui? Putz, a gente pode fazer das seguintes formas, né? Ou a gente tem algo como isso aqui, ó. Select strong. E aí a gente vai ter os títulos, tá bom? A gente vai ter os títulos. E aí, ou, se eu quiser também, a gente pode fazer algo como spam. Olha que interessante. Isso aqui não vai funcionar, mas olha que interessante. Eu posso aqui então, ó, receber um country. E aí aqui, ó, eu posso utilizar essa estratégia. Em vez de listar automaticamente, eu posso fazer assim, ó, na qual esses carinhas aqui vão ser os names, as colunas. Então eu posso fazer algo assim, ó. Columns vai ser igual row.text for row in strongs. O que significa isso? Eu vou percorrer todos eles e vou fazer um ponto text para cada um. E aí eu vou ter uma lista só com os textos. Se eu executar isso aqui na frente, ó, é isso que ele vai fazer. Tá vendo? É basicamente isso que ele vai fazer. Então aqui eu vou ter as colunas. E aqui eu vou ter os values. Quem são os values? Aqui é strong. O que eu vou ter aqui também vai ser os values. Então aqui é spam. Vamos ver se esse código também vai executar. Tá? Então de fato ele funcionou. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um zip, na qual esse primeiro item é chave. Esse cara aqui é chave desse primeiro valor. Esse segundo item é chave desse segundo valor. Tá bom? Como é que eu faço isso? Eu uso um zip, né? A gente tem o zip no Python, que faz justamente isso. Ele recebe duas listas e com base nessas duas listas, ele gera um dicionário. Olha que legal. O que eu posso fazer é isso aqui, ó. Columns para zip.
para columns, para values. Show? Eu percebi que ainda o text ele tinha isso aqui, ó. 2 pontos. Eu posso só fazer um replace. E aí aqui eu posso usar esse código de exemplo. O que eu vou retornar? Um zip desses caras. O country aqui, ó, vai ser country. Eu esqueci de mudar. Beleza? Como eu falei que eu não vou usar tipagem agora, não precisa, então... Então o que acontece? Aqui eu tenho o texto. Eu tenho o dicionário contendo as informações. Perdão, aqui eu tenho o objeto contendo as informações filhos. E aqui eu vou ter um country infos no formato de dicionário. Não ligue para os nomes agora. Eu acho que esse não é o objetivo. E aqui, ó, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar que esse country infos-dict ele vai receber uma nova chave, que é o nome do país. Então eu vou fazer um update desse cara, na qual eu vou ter o name, ou melhor, o country. E para country eu vou passar o country name. Tá bom? O que eu vou fazer aqui? É o seguinte. Eu vou pegar esses dados aqui e eu vou adicionar dentro de data, dentro da função data. Beleza? O que dá para fazer ainda é o seguinte, ó. Posso ter um extract aqui. Country. Que basicamente vai pegar esses dados aqui. Esse aqui vai ser como se fosse algo como extract. Que aqui vai ter toda a regra do extract. Que esse cara vai gerar um dicionário. Baseado nisso, eu vou retornar o country info-dict. O que esse cara precisa para existir? Ele precisa de uma row. Então eu vou adicionar uma row aqui. Vou copiar e vou executar aqui, ó. Row data extract. Toda vez que ele iterar, ele vai extrair e gerar um dicionário. Vamos ver se isso é verdade. Vamos reiniciar o código. O data extract, então, ele tem aqui as informações: capital, population, área e country. Beleza? Legal. Baseado nisso, a gente pega esses dados e adiciona dentro daquela lista vazia que é o data. Eu vou chamar de countries. Data countries. Aqui de fato eu tenho todos os dados no formato de dicionário. Para quem conhece o Pandas, uma biblioteca muito boa para a gente fazer tratativa de dados, análise de alguns dados também, ele vai ser bem útil para esse contexto. Por quê?
Para você gerar um data frame, você precisa de uma lista de dicionários, tá? Então você vai gerar um data frame, você vai ter uma lista de dicionários. É assim que a gente forma um data frame. E aqui a gente tem de fato uma lista de dicionários, né? Uma lista contendo um dicionário, ó. Item da primeira lista, e aí aqui a gente tem o dicionário. Eu posso importar também aqui o pandas. Import pandas as PD. Isso aqui é basicamente eu estou importando o panda e eu estou dando um rótulo para ele, um alias, né, que a gente chama. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Um generate data frame. Aqui eu vou receber os countries, né? Que eu vou receber os countries. E nesse country eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um df, um data. Esse country, ele vai ser uma lista de dicionário, tá? Eu falei que eu não ia tipar, mas eu vou tipar esse cara, que isso me dá agonia, ó, lista de dicionário. PD, eu vou fazer data frame. O que ele recebe? O que ele espera, né? Ele espera um dicionário. Ele também pode aceitar uma tupla. Ele aceita vários outros tipos, então não é só lista de dicionário. Errei nisso. Ele pode aceitar vários tipos também. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um countries. E nesse country a gente vai retornar um data. Tá bom? E aqui a gente vai fazer generate data frame contendo o nosso data countries. A gente vai reiniciar. E ele vai falar que o pandas ainda não foi instalado. Não existe nenhum módulo com esse nome. A gente volta aqui e escreve o vadd pandas. Agora a gente tem o pandas instalado. Vamos inicializar. E aí aqui a gente tem o DF. O DF tem 250 linhas e 4 colunas. Qualquer tipo de tratativa que você quiser fazer, eu recomendo que você faça no tempo que você estiver manipulando os dados de forma pura. No caso aqui a gente estava com um dado puramente em JSON, né? Então, perceba que aqui na área ele retornou os pontos 0, ponto 0, ponto 0. E geralmente a gente converte isso talvez para um float ou algo do tipo. Mas nesse caso aqui a gente vai deixar do jeito que tá. Tá bom? Então, a última coisa para finalizar o projeto é a gente vai fazer um def to Excel, né? Countries, como que a gente tinha falado, que seria countries underline word xlsx. E aqui a gente finalizou. Quando eu executar agora com o V, para executar com o V eu faço o V, o run, o comando run e o nome do arquivo, que é app. Aqui ele vai falar assim: nenhum módulo chamado OpenPyXL foi encontrado. Isso aqui é uma dependência para a gente trabalhar com Excel. Então a gente faz add também. Perceba que tudo que a gente está instalando ele está vindo para o PyProject aqui, tá? Para quem conhece o Python, esse é um novo requirements, só que pro novo não, né? Ele é o requirements do UV. Aqui agora a gente pode executar o vrun app.py. E aqui a gente tem o Excel. Aqui a gente tem todos os dados do Excel. Perceba que agora os dados não tem ponto, 2 pontos. E a gente tem 250 dados aqui, eu acho que é 251. 249. É mais ou menos isso.
Porque aqui a gente está contando por 0. E é isso, pessoal. O que acontece aqui é o seguinte. É um projeto simples. É uma extração simples. Não tem porquê a gente escrever muito código para uma coisa simples. Aqui não tem muitas tratativas, aqui não tem muitos caminhos a ser seguidos, não tem muita regra de negócio. Então, para esse caso, a gente obedece a uma das regras básicas do Python, que é fazer algo simples. Se a complexidade é tranquila de se resolver, a gente desenvolve um código tranquilo também. Tá? Quais são os próximos passos? A gente vai apertar mais um pouquinho e a gente vai desenvolver agora projetos referente a um scrapping um pouco mais difícil de fazer, que envolvem coisas como sessões, múltiplos acessos, a gente vai fazer no futuro também. A gente vai ter vários probleminhas aí de scrapping a ser resolvidos. E por hora a gente gerou um Excel. Mas qual é o meu objetivo? A gente sempre agora trabalhar construindo APIs e fornecer esses dados via API. Então nos próximos capítulos do canal, o que a gente vai fazer eu vou ter o dado, vou tratar esse dado e eu vou fornecer esse dado via API. E aí a gente vai construir vários serviços nesse formato. Tá? E aí sim a gente vai trabalhar talvez com alguma arquiteturazinha, com algum padrão de projeto. Um padrão talvez de arquitetura que eu utilizo nos meus projetos profissionais. E é basicamente isso. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, curta e comente se você gostou ou não do vídeo. Até a próxima. Valeu!